Fala, meus queridos! Estamos aqui com a correção do vestibular da UFMS 2021. A prova aconteceu em janeiro e esse vestibular foi realizado pela FAPEC. É um vestibular que, para biologia, contém 5 questões, tá? Então, eu vou direto nas questões das ciências da natureza e suas tecnologias e vamos resolver as específicas de biologia. A primeira questão, ela fala sobre o conceito de sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável. É uma questão de ecologia, eu separei já por áreas para vocês identificarem o que mais caiu nessa prova. E nessa questão, ele fala para nós sobre práticas adequadas para o desenvolvimento sustentável. Vejam que na primeira alternativa, ele cita consumo elevado. Isso não é uma prática para o desenvolvimento sustentável. Na segunda alternativa, é citado o uso de agrotóxicos, também não, já eliminamos. Na última alternativa, também é citado a utilização de produtos químicos, então a gente já elimina de cara A, B e E. Na questão C, as alternativas viáveis que aparecem são evitar desperdícios e excessos, criação de unidades de conservação e repovoamento. Aí vamos pensar nisso aqui. Unidades de conservação já não existem aos montes no mundo inteiro. E só criar unidades de conservação vai garantir um desenvolvimento sustentável? Outra coisa, quando falamos em repovoamento, então a gente tira um povo de um local e repovoa, mas a gente vai aumentar a sustentabilidade desse povo só mudando ele de local? Ou medidas que são citadas na D vão ajudar mais, como por exemplo reciclagem, mudança ou diminuição dos padrões de consumo e reflorestamento. Então, sem sombra de dúvidas, ficamos com a alternativa D para a primeira questão. Já a questão 32 é uma questão de botânica, tem uma charge que fala assim: macaxeira, mandioca e aipim são nomes diferentes para a mesma planta. Esse toco aí quando tira o toco, plot! Olha o tamanho das raízes da mandioca que estão por baixo da terra. Com base na imagem e seus elementos, assinale a alternativa correta. A questão está falando sobre a raiz da mandioca. Ela vai querer a classificação dessa raiz. E aí eu fiz algumas anotações para ajudarem vocês a lembrar, tá? Quando a gente fala que aqui é uma raiz rizomatosa, a gente vai lembrar de rizoma. O rizoma, ele é um caule que cresce sob a superfície. Então, por exemplo, o gengibre, a samambaia, a bananeira, vejam que eles estão semi-enterrados sob a superfície e possuem raizinhas ali acopladas. Então, não é raiz, rizoma é caule. Na letra B, fala que mostra uma raiz do tipo bulbo. Bulbo também é caule. É o caule da cebola, do alho, do lírio. Quando a gente vê que cresce ali um caule também abaixo da terra, próxima à superfície, mas esse caule, ele é envolvido por folhas modificadas, como por exemplo a cebola. Lembra da cebola que você vai lembrar o que é um bulbo. A letra C fala que a imagem mostra uma raiz do tipo tubérculo. E tubérculo também é a classificação para caule, como por exemplo a batata inglesa. A gente até tem uma raizinha ali principal, só que as batatinhas crescem. O caule cresce na forma de tubérculo abaixo do solo. Se a gente olhar, em cima a gente só tem as folhas, o crescimento ali da lâmina foliar. A gente não tem caule acima da terra. Então, tubérculo também é classificação para caule. Já as raízes que armazenam amido, que contêm substâncias nutritivas, elas são do tipo tuberosas. E aí a gente já sabe, raiz é tuberosa. Segunda coisa que a gente precisa saber entre a D e a E. A raiz da mandioca, ela é uma raiz pivotante, que é a mesma coisa que axial, ou ela é uma raiz fasciculada? E aí eu coloquei um esqueminha aqui para vocês lembrarem. A cenoura é uma raiz do tipo pivotante axial, porque a gente percebe que ela tem uma raiz principal, bem mais destacada, que vai reservar então esses nutrientes.
e delas saem raizinhas secundárias pequenininhas para dar a sustentação e fornecer as outras funções da raiz para essa planta. Já quando a gente fala em raiz fasciculada, nós não observamos uma raiz principal. As raízes secundárias, elas assumem esse papel da mesma forma. Só que a diferença é que ela pode ser gordinha, como no caso da mandioca, porque ela armazena amido, ela armazena ali nutrientes, e aí ela é classificada como tuberosa. Ou ela pode ser magrinha, por assim dizer, que não reserva nutrientes, como uma raiz de uma cebolinha. Imagina quando você arranca a cebolinha lá da sua horta, né? Ela tem uma raiz fasciculada, porém não é tuberosa. A única alternativa que nos resta aqui é a letra E. A imagem mostra uma raiz fasciculada e tuberosa, e é a classificação da mandioca. Já a questão 33 é uma questão de citologia. O FMS adora utilizar as imagens das células nas provas. Nesse caso, é uma célula eucarionte animal. A gente percebe pela presença de centríolos. E aí, ele numera aqui as estruturas e cada alternativa vem pedir uma associação entre o nome da estrutura e sua função. Na letra A, fala que a estrutura 8 é o retículo endoplasmático liso, tá certo? Só que fala que esse retículo granular é responsável pela síntese de carboidrato. Gente, lembra, liso de lipídio. Liso produz lipídios, não produz carboidrato, tá errado. B, as mitocôndrias apontadas pelo número 9, tá certinho. Produzem ATP através da fermentação? Não, através da respiração celular. C, o sistema golgiense ou complexo de Golgi, marcado por 6, realiza a respiração celular. Errado. Golgi realiza secreção celular. Recebe os produtos produzidos pelos retículos e excreta, então, fora da célula. D, tá certinha, fala que os centríolos, indicados pelo número 13, participam ativamente no processo de divisão celular. Perfeito. Lembra, na mitose, eles formam centrosoma e aí eles vão para lados opostos, puxando os cromossomos juntos na anáfase, fazendo a divisão da célula na telófase, tá? Perfeito. E, a seta 5 indica carioteca. 5 está indicando retículo endoplasmático rugoso. A carioteca está indicada pelo número 2, então a resposta certa é a letra D. A 34, questão clássica de genética, fala sobre o daltonismo, nos dá a dica de que em mulheres manifesta-se apenas com um par de genes e no homem por um gene apenas, e está localizado no cromossomo X. Contextualiza a história de uma família aqui, fala que a Maria tem visão normal, então ela é XDzão alguma coisa. Porém, seu pai é daltônico. Se o seu pai é daltônico, ele é XDzinho Y. Então, ele doou esse XDzinho para ela, logo Maria é XDzão, XDzinho. Já coloquei Maria aqui embaixo. Ela e seu companheiro Pedro, que é daltônico. Para o Pedro ser daltônico, ele é XDzinho Y. Então, já coloquei Pedro aqui embaixo também. Já fiz o cruzamento de Maria e Pedro e já vou ver como serão esses filhos. Distribuímos no quadro de Pinet, não importa a ordem que você colocar, o resultado será o mesmo. XDzão, XDzinho, XDzinho Y. Cruzando, nós vemos que das meninas que podem nascer deste casal, 50% serão normais, portadoras do gene para o daltonismo, e 50% serão daltônicas. Dos meninos, 50% normais e 50% afetados daltônicos, tá? Então, meio ou 50% de meninos e meninas afetadas. Vamos olhar a alternativa. As alternativas, aliás. A. O casal não pode ter crianças de visão normal? Pode. Os filhos serão normais? Não, os filhos podem ser afetados. 50% das filhas serão normais, portadoras do gene para o daltonismo. 50% das filhas serão normais, portadoras para o gene do daltonismo. Perfeito. O casal não terá filhos daltônicas? Pode ter sim, 50% de chance. E Maria é homozigota? Não, Maria é heterozigota, porque o seu pai é daltônico e ela é normal. Perfeito? Resposta certa, letra C.
E a última questão, uma questão sobre anatomia comparada dos animais vertebrados. Cai bastante esse tipo de questão na zoologia de vertebrados. Nessa questão especificamente, está comparando os corações de peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Vejamos as alternativas. Letra A. O peixe tem coração bicavitário com circulação dupla e completa. É bicavitário porque possui um ventrículo e um átrio, mas a circulação é simples. O sangue passa uma vez no coração, vai lá na brânquia receber oxigênio e retorna, tá? Então, dupla tá errado. Letra B. Nos anfíbios, o sangue arterial não se mistura com o venoso. Nos anfíbios se mistura, porque eles possuem apenas um ventrículo e o sangue arterial se mistura com o venoso no encontro desse único ventrículo. A letra C está correta. Fala que o coração dos répteis tem circulação dupla, ou seja, o sangue passa 2 vezes por aqui e é incompleto. Então, de fato, há mistura de sangue venoso com arterial. Na letra D, fala que o coração das aves é tricavitário e está errado. Quando a gente faz aula prática e pega um coração de galinha, faz um corte anatômico ali, a gente consegue visualizar certinho as 4 cavidades, assim como existe em mamífero, tá? Então, na verdade, nós temos 2 ventrículos e 2 átrios. O que acontece para diferenciar aves e mamíferos neste sentido é que a direção da aorta ela é diferenciada. Então, lembre-se disso, ambos são tetracavitários, porém, a curvinha que a gente chama de crosta aórtica dos mamíferos é virada para a esquerda, enquanto a crosta aórtica das aves é virada para a direita. Aqui no desenho, a gente desenha para o lado ao contrário, porque se a gente pegar esse coração, virar de costas e colocar no nosso coração aqui, a gente vai entender que a nossa crosta aórtica, ela é virada, então, para a esquerda e das aves, né, dos galináceos, como eu citei o exemplo, é virado para a direita. Tá? Então, sem sombra de dúvidas aqui, a resposta certa é a letra C. Estudem anatomia e fisiologia comparada dos vertebrados, sempre aparece nos vestibulares também. Pessoal, siga a gente lá no Instagram, @biomaniacom. Deixa seu like se você gostou desse vídeo. Um beijo e até mais!